Há pouco mais de 3 anos, o mundo da motovelocidade foi testemunha de um momento histórico. Foi quando Wayne Rainey voltou a pilotar uma moto, à ocasião, 26 anos após o acidente que encerrou sua carreira nas pistas. Tricampeão das 500 cilindradas, o americano marcou seu nome como um dos mais completos pilotos de uma geração de alto nível e segue sendo presença constante em qualquer lista de maiores pilotos que o Mundial de Motovelocidade já teve. Um pouco mais sobre o californiano, ex-piloto da Yamaha e atualmente com 62 anos, em nosso vídeo de hoje. Terça-feira, 27 de junho de 2023, e este é mais um Personagem de Terça. Salve a todos os nossos ouvintes, todos os nossos seguidores, serão todas e todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Vilela. Hoje é dia de Personagem de Terça, dia de relembrar mais um grande nome da história. Antes de começar, aquele pedido que eu faço sempre para vocês: deixem um like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, ajuda bastante a gente. Wayne Rainey nasceu em 23 de outubro de 1960 no subúrbio de Los Angeles Downey, na Califórnia. Desde cedo, já se habituou ao ambiente de corridas, pois seu pai, Sandy, era piloto de kart. Em 66, Rainey estreou com uma mini bike Honda 50 cilindradas. Escalando as categorias de base com muito êxito, aos 18 anos estreou em pistas de terra batida. Em 80, venceu 6 provas do AMA Grand National, ganhando com isso o apoio da Kawasaki. Com o apoio de Ed Lawson, que pilotava para a marca, Rainey encerrou o ano de 81 como 15º melhor piloto em corridas na terra, ao mesmo tempo que dava suas primeiras aceleradas em corridas no asfalto, ainda pela montadora de Colby. Estreou no AMA Superbike em New Hampshire e, debaixo de um toró, venceu colocando 20 segundos no rival mais próximo. Foi a senha para Kawasaki efetivá-lo para o ano seguinte, como companheiro de Lawson. No seu ano de estreia como piloto em tempo integral, ficou em terceiro, atrás de Lawson e de Mike Baldwin, mas em 83, com a saída de Lawson para o Mundial, derrotou Baldwin e a temida Honda VF 750 para levar o título. Estava tudo ótimo, mas aí a equipe foi fechada ao fim da temporada e Rainey acabou no recém-criado time de Kenny Roberts para disputar as 200 cilindradas do Mundial. Foi um ano bem mais ou menos, onde ele tinha dificuldade até para dar partida na moto. Ainda assim, ele conseguiu um pódio em Misano. Para 85, Wayne retornou aos Estados Unidos para disputar tanto a US 250 quanto a AMA Fórmula 1, e para os 2 anos seguintes ele estava com a Honda no seu retorno à divisão principal do AMA Superbikes. Não foi em vão, e depois de um ótimo ano de 86, ele conquistou o bicampeonato em 87, derrotando Kevin Schwantz. A Honda ofereceu novamente um contrato para seguir no campeonato estadunidense, mas Rainey decidiu seguir os passos de Schwantz e rumou novamente para o Mundial. Mais uma vez na equipe de Kenny Roberts, Rainey teria novamente uma Yamaha em mãos, a icônica YZR-500. Terminou o ano numa excelente terceira colocação, com direito à sua primeira vitória em Donington Park, além de mais 6 pódios. As expectativas para o ano de 89 eram grandes, e mesmo perdendo o título para Lawson ao cair em Anderstorp, vieram mais 3 vitórias: Laguna Seca, Hockenheim e Assen, e mais 10 pódios. Mais do que isso, o status de principal piloto da Yamaha à frente de nomes como Christian Sarron, Kevin Magg e Neil Mackenzie, e se manteve assim para 1990, quando Rainey e Lawson passaram a dividir a mesma equipe. Além dos grandes nomes que já faziam parte do grid, outros se juntavam ao pelotão de cima, um deles Michael Durham, mas ninguém pôde ser páreo para Rainey. Vitórias em Suzuka, Laguna Seca, Misano, Rijeka, Spa-Francorchamps, Anderstorp e Brno, somados a mais 7 pódios, deram a ele o seu primeiro título sem nenhuma margem de dúvidas. Em época de motos muito potentes e difíceis de pilotar, a rivalidade entre Rainey e Schwantz aumentava, e ambos, junto a Durham, monopolizaram a disputa pelo título de 91, que foi novamente para Rainey. Foram mais 6 vitórias: Sydney, Laguna Seca, Jarama, Paul Ricard, Mugello e Brno, e outros 7 pódios. Isso porque ele nem correu a última etapa na Malásia. O ano de 92 não começou bem para Rainey. Nas 7 primeiras provas, uma vitória em Barcelona, 3 pódios e outros 3 abandonos. Foram várias lesões nesse período,
A pior delas, quando caiu nos treinos em Hockenheim e as dores nas costas o impediram de completar a corrida. A sequência dolorosa teve seu ápice em Assen, quando nem largou. Além de Rainey, outro que sofreu com lesões e desfalques foi Durham, que venceu as 4 primeiras, mas ficou de fora por 5 provas consecutivas. Tudo levava a crer que o título era apenas miragem, mas depois de trocar seu chassi e passar a usar o Harris, Rainey venceu em Manicure e em Interlagos, além de outro segundo lugar em Donington Park. Seu companheiro de equipe, John Kosinski, além de Schwantz, não obtiveram a regularidade imaginada e as vitórias se diluíram para outros pilotos, como Alex Crivellet, Ed Lawson e Wayne Gardner, os 2 últimos em seus anos de despedida. Rainey foi terceiro em Kyalami e conquistou o tricampeonato por apenas 4 pontos. A temporada de 93 dava sinais de que o Tetra viria, mas Rainey já começava a dar sinais de desânimo sobre a moto. Mesmo assim, foram 4 vitórias em Shah Alam, Suzuka, Barcelona e Brno, até que chegou o GP da Itália, que era em Misano e no sentido contrário ao atual. Aquele 5 de setembro seria o fim de carreira de Rainey, quando na curva 1, liderando a prova, perdeu o controle da sua Yamaha a mais de 160 km por hora. Arremessado para a área de escape, saiu capotando pelo solo e ainda levou um tranco da moto que deslizava. A queda foi brutal para ele. Não se sabe se foi por conta do impacto da moto ou da queda no chão, mas levado ao hospital recebeu o pior diagnóstico: a fratura da 6ª vértebra torácica o deixou paraplégico, sem movimentos do peito para baixo. Wayne contou em entrevista que quando caiu e só conseguia mexer os braços, achou que fossem seus últimos momentos de vida. O título acabou com Schwantz, que decidiu se aposentar ao final do ano seguinte. Rainey não abandonou a categoria. Durante 5 anos, foi chefe de equipe da Yamaha, conquistando inclusive uma vitória em 96 com Loris Capirossi em Sydney, até a montadora de Iwata ingressar de vez como equipe de fábrica. Saía de cena do Mundial com 94 largadas, 24 vitórias, 65 pódios, 16 poles e os 3 títulos mundiais, mas não abandonou o esporte. Rainey foi nome fundamental para que a pista de Laguna Seca, que fica perto da sua residência, retornasse ao calendário da MotoGP em 2005. O circuito, aliás, tem a curva 9, logo após o Sacarrolha, rebatizada com seu nome. Em 2014, a AMA, insatisfeita com a Dorna Infront sobre a cobertura da categoria nos fins de semana, que também haviam provas no Mundial, e a consequente falta de cobertura da competição estadunidense, transferiu para Rainey e seus parceiros comerciais o gerenciamento da modalidade. Desde então, o Wayne é o presidente da categoria, sob o nome de Moto América. Em 2019, Rainey voltou a pilotar uma Yamaha totalmente modificada, uma YZF R1, no circuito de Buttonwillow, na Califórnia. Semanas depois, em Suzuka, participou de outra exibição ao lado de Kenny Roberts, Ed Lawson e Takuma Oki. Já era emoção demais, porém no ano passado a Yamaha modificou a YZR500, que deu a ele seus 3 títulos mundiais, e Rainey voltou a pilotá-la dessa vez no festival de Goodwood, arrancando aplausos e lágrimas de todos os presentes. Membro do Hall da Fama do motociclismo dos Estados Unidos desde 1999, também foi nomeado uma lenda pela MotoGP em 2000 e introduzido ao Hall da Fama do esporte a motor mundial em 2007. Além disso, em 2003, ele foi um dos temas do documentário sobre motociclismo intitulado Faster. A geração dos anos 80 dos Estados Unidos era enorme. É até meio impressionante como que atualmente eles não conseguem revelar mais nenhum piloto bom sobre 2 rodas. Mas a dos anos 80 era incrível. Randy Mamola, Fred Spencer, Ed Lawson, Kevin Schwantz e Wayne Rainey. Para mim, o mais completo dos 5. São todos gigantes, mas para mim o Wayne Rainey era mais completo. E poderia ter tido muito mais na carreira se não fosse aquele acidente em Misano que acabou de vez com a sua carreira, acabou com seus movimentos. Até hoje ele vive em cadeira de roda, claro. E, enfim, é muito para a gente imaginar o que seria se ele não tivesse sofrido aquele acidente. O Tetra com certeza viria em 93. Gostaram, pessoal? Acho que vocês gostaram dessa homenagem ao Wayne Rainey. Terça-feira que vem tem mais um nome para a gente falar
aqui no nosso canal. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Um grande abraço a todos e até quinta-feira, pessoal. Tchau!